Oi, é, nesta tarde cinzenta de primavera com cara de outono, abrindo a semana, eu quero me referir aqui para vocês todos, meus 306 mil inscritos no canal do YouTube, que o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, líder do partido que elegeu o presidente, pelo qual se elegeu o presidente Jair Bolsonaro no Senado, contou que talvez a casa consiga votar o segundo turno da reforma da Previdência apenas no dia 22 de outubro. Meus colegas senadores estão querendo colocar situações para discutir e para protelar a reforma, disse o Major Olímpio. Traduzindo em linguagem do dia a dia, que a gente possa entender, é o seguinte: os senadores do chamado Centrão estão contando com uma possível obstrução da esquerda, seus aliados secretos, para chantagear o governo. Chantagear para fazer mais uma tentativa para desidratar a reforma da Previdência, ameaçando-a. Eu quero lembrar que no dia 1º de maio, o deputado Paulinho da Força Sindical e do Partido Solidariedade, anunciou que o projeto do Centrão, do qual ele é um dos líderes, era baixar uma eventual economia da reforma da Previdência de 1,3 trilhão de reais em 10 anos, tal como prevista pelo governo, para 600 bilhões, com o objetivo de evitar que o Bolsonaro se tornasse favorito absoluto à própria sucessão. O Bolsonaro anda dizendo que é contra a reeleição, mas não é. Ele está preparando a sua eleição e os seus eventuais adversários estão preparando a sua Câmara. O que acontece é que a reforma da Previdência é uma vitória do povo brasileiro, que paga impostos, apesar de terem sido mantidos alguns privilégios. Mas é um projeto que saiu do governo. Todos os presidentes, desde Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer, tentaram reforma da Previdência e não conseguiram. O Bolsonaro, com a equipe do Paulo Guedes e do Rogério Marinho, estão para conseguir. Está faltando só o segundo turno do Senado, mas os senadores agora repetem o que aconteceu na Câmara e já conseguiram reduzir essa economia de 1,3 trilhão para 800 bilhões. Para chegar aos 600, basta baixar mais 200 e eu não duvido muito que possa chegar a isso, o que é um absurdo, mas é também uma demonstração para o povo brasileiro ver como os seus pseudo-representantes da Câmara e do Senado trabalham contra o contribuinte e a favor dos privilegiados e dos corruptos, como mostram as leis que estão sendo aprovadas. Por exemplo, foi apresentada pelo deputado Roberto Lucena, do Podemos de São Paulo, uma proposta para acabar, para reformar, diz ele, para modificar, diz ele, a questão da improbidade administrativa segundo a lei. O deputado Roberto Lucena diz que é muito difícil um agente público, especialmente o eleito, passar por um mandato sem responder por algum ponto da lei. É só não delinquir, é só não desobedecer à lei, é só não violar a lei. Mas não tem ninguém que esteja realmente interessado nisso. Agora, eu quero saber o seguinte: como é que aqueles que se dizem representantes do povo e aqueles que fazem as leis fazem tanto esforço para desobedecê-las, descumpri-las e ainda arrumar um jeito legal de tratar isso? O fim da improbidade, por exemplo, é suspeitíssimo, apesar do Podemos ser um partido que se diz alinhado com o combate à corrupção e com o prestígio que dá ao ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Pois bem, hoje eu vi que, até que enfim,
o BNDES aderiu à Caixa Econômica Federal e também pediu na Justiça outro plano de recuperação judicial para a Odebrecht, que o plano foi aprovado a jato, em um dia, pelo juiz João Rodrigues de Oliveira Filho, provocando um escândalo do qual não me canso de falar. O BNDES divulgou uma nota à imprensa dizendo que considerou que a proposta não demonstra capacidade de recuperação da empresa. Olha, a Caixa Econômica pediu também o afastamento dos sócios do dia a dia da empreiteira, e isso é corretíssimo. O BNDES, para ser coerente com o que o presidente Figueiredo, que nomeou o novo presidente Figueiredo, o presidente Bolsonaro, que nomeou o atual presidente, o Gustavo Montezano, tem que realmente ir além, tem que pedir a falência da companhia e a garantia de que ela possa ser vendida, os seus donos sejam afastados para manter os empregados e as obras. Aquilo que eu não me canso de citar aqui, em outros comentários que eu faço, que disse numa entrevista que me deu ao meu blog do Neumann, no portal do Estadão, o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Segundo Bruno Dantas, a Advocacia Geral da União, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, deveriam, a partir das delações que estão sendo feitas pelo Palocci, entrar com ações para desconstruir os empréstimos que os bancos públicos deram sem garantia nenhuma. Um empréstimo que nem pai daria para um filho. E mais, o Montezano, que eu chamo sempre de Iupi da Tijuca, tem de fato que abrir a caixa preta do BNDES e apurar como é que o banco público emprestou 8 bilhões e 700 milhões de reais e está tomando isso como prejuízo para não processar a Odebrecht e pegar o dinheiro de volta. Aliás, falando ainda de Odebrecht, chamo a atenção para a nota desse domingo do jornal do site Antagonista, relatando que em seu depoimento de sexta-feira à Justiça Federal, Marcelo Odebrecht disse que entregou à Procuradoria-Geral da República um total entre 5.000 e 6.000 e-mails para serem anexados aos inquéritos abertos em sua delação. Marcelo disse que só teve esse acesso quando ele saiu da cadeia e voltou para casa, sua mansão no Morumbi, bairro onde também mora o Fabrício Queiroz, ex-sargento PM, ex-assessor do Flávio Bolsonaro e amigão do Jair Bolsonaro, né? Pois é, o problema todo é o seguinte, por que ele não relatou isso quando delatou, quando fez a delação premiada? Eu me esqueci do teor desses e-mails e aí quando eu vi os e-mails eu me lembrei. Mentira! Ninguém esquece uma coisa dessa. São 6.000 e-mails. Como é que a gente pode acreditar? Como é que se pode acreditar numa história dessa? Ora essa. Eu falo sério, né? É claro que isso é mentira. Marcelo omitiu de propósito para emitir o que poderia dar prejuízo ao Odebrecht. E falando sem rodeios, ele omitiu onde tinha a receber, onde tinha possibilidade de negócios para a sua empreiteira corrupteira. No Ministério Público está aberta a possibilidade de forçar uma nova delação dele, cobrando esse tipo de coisa. E, se for o caso, anulando os prêmios que o fazem, por exemplo, estar em sua casa no Morumbi de tornozeleira, em prisão aberta, né? Prisão do sistema aberto, né? Aliás, hoje, o Marcelo Odebrecht foi convocado para depor pelo juiz Valisney de Oliveira, porque o juiz ficou exatamente interessado nessa delação que eu falei aqui e quer saber o que é que ficou faltando. Porque o Marcelo disse que viu contradições entre a delação do Palocci e a delação do pai dele, Emílio Odebrecht. Lá na Odebrecht se comenta muito que isso aí faz parte das más relações que existem agora entre pai e filho. O filho do fundador, Marcelo Odebrecht, o filho do fundador, que é o Norberto Odebrecht, que é o Emílio Odebrecht, e o Marcelo, que é neto do Norberto, né? Pois bem,
Na prática, os procuradores não gostaram nada da história, porque ele disse que essas contradições não podem tirar muito da culpa do Lula nos casos da Odebrecht, e agora ele vai ter a chance de explicar melhor essa fala no processo em que apura o acerto de 40 milhões de dólares em propinas do PT via Paulo Bernardo e Palocci. Pois é, está rolando isso aí. Amanhã nós vamos ter mais novidades. Por enquanto eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. E o fim da corrupção, o combate à corrupção, junto com a verdade, é que nos salvará. Que nos salvará. Que nos